Olá, eu sou Davi Lira, advogado militante nas áreas trabalhista, previdenciária, civil e penal. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a terceirização. O que é a terceirização? A terceirização é a transferência de serviços de mão de obra de uma empresa para outra empresa que realize em seu nome. Ou seja, antes, com a Lei 6.019 de 74, essa terceirização só previa a transferência de serviços daqueles serviços de mão de obra secundário, ou seja, que chamava-se atividade meio. Hoje, com o advento da lei recente da terceirização, que foi aprovada agora em março recentemente desse ano, essa terceirização abrangeu também a atividade fim das empresas, ou seja, as empresas privadas que quiserem transferir suas atividades para uma empresa terceirizada, com o advento dessa lei, terão também esse direito de contratar os seus empregados através de empresas terceirizadas, tanto a atividade meio como a atividade fim. Doutor Davi, o senhor, como um grande jurista que atua na lei, na ordem trabalhista, eu gostaria de perguntar ao senhor se o funcionário terceirizado tem direito à carteira assinada. Veja só, o trabalho terceirizado não somente pode ter carteira assinada, como ele deve ter a carteira assinada. Por quê? Porque todo trabalhador que é regido pela CLT, uma vez contratado sem a carteira de trabalho assinada, automaticamente ele estará no serviço irregular. Então, para que exista realmente a regularização do trabalhador, em qualquer que seja a empresa, desde que ele seja regulado pela CLT, necessariamente ele tem que ter a carteira assinada e assim ter todos os seus direitos trabalhistas resguardados. Doutor Davi, quem é terceirizado ganha menos que o contratado? Veja só, há uma discussão muito grande com relação a valores oriundos de renda desses trabalhadores. Há casos, há pesquisas em que esses trabalhos realizados por prestadores de serviço através de empresas terceirizadas normalmente ganhariam menos do que aqueles trabalhadores contratados diretamente pela empresa tomadora de serviço. Ou seja, haveria uma variação de pelo menos 3 a 25% com relação a esses salários. Porém, o fator predominante dessas atividades, o que faz com que o trabalhador terceirizado se iguale ou ganhe até mais que o trabalhador contratado diretamente pela empresa tomadora de serviço, seria a qualificação profissional, em que há estudos em que até mesmo o trabalhador terceirizado chega até a ganhar mais devido à sua qualificação profissional. Quem é terceirizado tem todos os direitos como qualquer trabalhador? Isso, veja só, com o advento da Lei 13.429, a nova lei da terceirização, ela prevê que todos os trabalhadores têm os mesmos direitos do contratado diretamente por qualquer empresa. Ou seja, todos os direitos que estão preservados na CLT, como na Constituição Federal, também são abrangidos por esses trabalhadores, como no mínimo 30 dias de férias, FGTS, INSS, 13º salário, o pagamento de no mínimo o salário mínimo a todos os trabalhadores, que é previsto constitucionalmente, dentre outros, como por exemplo, aquela empresa que contratar um serviço terceirizado e esse trabalhador exerça suas funções na dependência dessa empresa ou em um lugar indicado por essa empresa, ela também terá o mesmo direito que aqueles trabalhadores da empresa contratada diretamente, ou seja, a tomadora de serviços, também como higiene, segurança do trabalho, dentre outros, que a empresa tenha os mesmos direitos. Para os municípios, terceirizar os serviços públicos é um bom negócio? Veja só, isso é uma discussão também com relação a essa terceirização do ente público. Ou seja, há casos em que pode trazer uma vantagem para o ente público, ou seja, a administração pública. No entanto, o administrador público só pode contratar por lei aqueles serviços
de atividade meio, ou seja, de limpeza, de segurança, de almoxarifado, que seriam os que se encaixavam na atividade meio da empresa. No entanto, aqueles serviços essenciais, a administração pública não pode contratar. Porém, nos casos em que um administrador, se ele é bem, digamos assim, pode ter vantagens ao contratar o serviço terceirizado ou não, a alegação dos entes que querem contratar o serviço terceirizado sempre alegam de que há uma vantagem com relação à onerosidade desses serviços, como também a burocratização. Ou seja, o administrador público hoje, para contratar, ele tem todo um procedimento, como licitação, concurso público, edital. E o administrador público, contratando uma empresa terceirizada, isso facilitaria mais, na visão deles, a prestação do serviço para a administração pública. E a terceirização atrapalha o concurso público, sim ou não? A terceirização não acabará com o serviço público. Por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 37, ela prevê que o ingresso na administração pública seja somente através de concurso público. No entanto, uma vez o administrador contratando uma empresa terceirizada para prestação de serviços de atividade meio, ou seja, aquelas atividades secundárias, automaticamente ela não estará acabando com o concurso público. E além de que o concurso público, para que seja extinguido, digamos assim, da administração pública, para o ingresso dos seus funcionários na administração pública, somente com a emenda à Constituição que teria a possibilidade da realização, uma vez que é um direito consagrado na Constituição Federal. Ok, pessoal, espero ter tirado as dúvidas de vocês e desde já agradeço pela oportunidade.